Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos agora falar nessa aula de hoje, aqui é o professor Wellington, e nós vamos comentar sobre os equipamentos que são utilizados para fazer eh, avaliações técnicas no estudo das faixas de aplicação. Então, nós vimos na aula passada, né, a importância da determinação das faixas de posição total, faixa de posição efetiva e a faixa de posição efetiva operacional. Então, quando nós trabalhamos nos estudos das faixas de aplicações, existem algumas ferramentas que nos facilitam nesses estudos para que a gente possa trabalhar de uma maneira com maior segurança. Esse aqui é um programa que é disponível na internet, é um programa desenvolvido pela Embrapa chamado Software Gotas, né, que ele tem a versão tanto para o celular, também para o computador, aonde você pega, tira uma imagem, uma foto da imagem do papel sensível que você está trabalhando e através dessa imagem ele faz uma varredura e através dessa varredura ele executa então uma análise sobre o tamanho de gota, a densidade, os padrões, os potenciais de risco dessas operações. Esse é um programa, né, que apesar da sua praticidade, nós temos algumas situações em função do tipo de celular que você está utilizando, ele pode apresentar algumas inconsistências nas informações. E é um programa também, né, que está aí à disposição dos operadores, principalmente o pessoal que trabalha com sistemas Android. Um outro tipo de equipamento que se tem no mercado é um equipamento chamado Dropscan, que faz uma varredura e através dessa varredura a gente faz também esse tipo de avaliação. O programa que tem tido uma aceitação cada vez maior dentre os pesquisadores que trabalham com papel sensível é esse equipamento chamado Dropscope. Então, nesse equipamento, Dropscope, nós utilizamos um celular. Através do celular, você pega o papel sensível e através desse papel sensível, nós podemos utilizar um papel que tem um QR Code, você posiciona o celular para aquele papel que você colocou no campo, ele georreferencia e depois te localiza o local desse papel no campo. Então isso é um facilitador, né, quando a gente tem áreas de difícil acesso ou localizações mais complicadas para a gente poder visualizar o papel nesse campo. Uma outra parte interessante, né, é que quando a gente utiliza esse equipamento, é um equipamento portátil, bem simples, ele cria uma área para você, né, de comunicação com o celular, você aciona o equipamento, ele sendo ligado, você pega o papel, insere ele e em poucos segundos ele faz já a leitura dessas informações e essa leitura proporciona então a análise desse material que foi colhido. Esse equipamento é um outro tipo de programa, né, chamado StayMaster, que você utiliza um scanner normal, ele faz a varredura, você faz o escaneamento, joga no programa e ele faz também essas análises para a gente sobre o sistema. Então, voltando aqui ao Dropscope, né, que é um equipamento bastante prático, você tem essa leitura que nós comentamos e nessas leituras, com o QR Code, ele vai proporcionar então essa identificação bem do posicionamento. Dentro do programa, do aplicativo, você consegue fazer inserções das características do trabalho da aeronave que você está utilizando, ele vai te dar informações sobre a possibilidade de você colocar a localização desse coletor, informações sobre o produto que você está aplicando, quais são as condições meteorológicas, ou seja, tem uma série de dados que você vai inserindo e ele possibilita, depende do tipo de papel que você utiliza, né,
pode usar o papel integral, o papel completo, ou metade desse papel, e com isso a gente tem as informações do tamanho das gotas geradas. A partir então dessas análises, o programa ele te gera uma série de gráficos, isso aqui é uma parte dos gráficos que são gerados, e ele vai te dar a área trabalhada, a quantidade de gotas analisada, o tamanho da gota do DMV, diâmetro mediano e volumétrico, o potencial de risco de deriva, tá? Que foi gerada por aquele padrão de gotas que você está trabalhando. Isso é uma informação bastante útil, né? Do ponto de vista de segurança operacional, caso você trabalhe com aquele tipo de gota, qual é o risco operacional que você tem distribuído no campo. Existem algumas outros tipos de equipamentos, né, aplicativos como esse aqui, o Bússola, que você tira a foto, ele georreferencia a localização, te mostra a imagem e te dá a posição. Eu tenho trabalhado bastante com esse aplicativo, né? Ele é gratuito, está disponível também na internet, e através dessas inserções, dessas imagens, nós podemos gerar, então, relatórios bastante concisos, né, e bastante técnicos sobre essa informação. Uma outra metodologia que nós temos, associado ao uso do papel, são utilizações, né, de pigmentos que você coloca na cauda ou mesmo o produto, e através de cromatografia você faz uma varredura do produto que cai sobre uma lâmina ou sobre um fio, e a partir daí então a gente tem essa análise laboratorial com precisão da quantidade de produto que chega naquele nosso alvo. Então, esses estudos de faixa utilizando os fluorímetros, né, é uma metodologia mais cara, mas ela traz uma qualidade de informações de produto. Ela não te informa densidade de gotas. A densidade de gotas é a outra tecnologia. Aqui, a utilização de traçantes, e nessa utilização de traçantes, então, você faz comparativos, né, amostrais para avaliar o nível de cobertura ao longo do perfil da planta de aplicação. Nessa identificação, então, é um outro tipo de estudos aonde nós colocamos um fio de algodão, e a aeronave, então, ela é colocada em operação. Esse sistema, ele é distribuído no campo, você recolhe esse material, ele vai passar num sensor, conforme a gente vai observar então no vídeo a seguir, e ele vai fazer então essas análises, quantificando o produto que está chegando na extensão daquelas áreas de aplicação. Então, nessa metodologia desse vídeo que a gente vai assistir agora, né, nós temos hoje no Brasil 4 empresas fazendo esse tipo de operação. É um equipamento bastante oneroso, caro, são poucas as empresas que têm esse sistema. É um equipamento que foi desenvolvido nos Estados Unidos, e ele proporciona, então, uma análise através do uso de fluorímetros, permitindo então a quantificação do produto que chega na linha. É um fio de algodão, que ele é esticado. Nesse processo a gente tem então a adoção de observações para que a gente possa fazer então essas análises sensorial da qualidade do trabalho que está sendo feito pela empresa de aviação agrícola. Então, nessa metodologia da inspeção de faixas de deposição, o que a gente verifica? A equipe, né, coloca uma estaca, né, uma posição de marcação inicial. Lá na outra extremidade tem um outro técnico fazendo também essa identificação. Fica aqui um operador fazendo a verificação da altura de voo da aeronave através de um instrumento. Lá embaixo fica uma outra pessoa através de um outro instrumento avaliando a velocidade de deslocamento, algo similar com o que a gente observa em rodovias, né? O policial fazendo a medição de velocidade do carro, é o mesmo processo. Então, é esticado o fio. A passagem do avião em relação a esse fio é sempre na
contrária ao vento. Então, sempre de frente, para a gente ter o perfil da distribuição dessa faixa de deposição de tal maneira que a gente tenha esse tipo de análise, né? Isso é feito várias vezes, o material é recolhido, ele é armazenado e depois ele é processado. Então, aqui a gente vê a passagem da aeronave sobre esse fio, foi feita essa avaliação, o material é recolhido, né? E esse trabalho ele é feito, né, sucessivamente para a gente fazer um estudo dessas faixas de trabalho. Então, nesse filme que a gente acabou de assistir, o avião passou sobre essa linha de coletores, né? Então todos esses dados foram processados e a partir daí, então a gente tem a possibilidade de avaliar como que foi feita a aplicação. Nessa continuidade desse trabalho, foram utilizados bicos do tipo CP11TT, né, aquele que permite a flexibilização do ângulo de ataque, aplicando 10 e 30 litros por hectare, e os resultados mostraram algo bastante interessante na utilização desse equipamento, ou seja, ele proporcionou uma redução do potencial de deriva de mais de 80%. Isso é bastante significativo, mostrando um depósito bastante significativo, de tal maneira que a gente tenha uma segurança no trabalho. Em áreas de risco, né, seria um instrumento, né, um equipamento que possibilitaria ao operador a gente dar segurança operacional à atividade da aviação agrícola. Esse equipamento, nós mostramos lá nos equipamentos de aplicação por via líquida, né, é um altímetro laser, aonde aqui nós estamos fazendo os testes de faixa de aplicação para avaliar o comportamento do voo da aeronave, se isso promove ou não uma falha da faixa. Então, sempre na formação dos cursos de piloto, é solicitado seja a manutenção da altura de voo em qualquer tipo de aplicação, porque essa variação da altura, ele pode fazer com que essa faixa seja mais ou menos ampliada, isso então afeta a qualidade da distribuição. Então esse equipamento é uma ferramenta importante, principalmente na aplicação dos produtos sólidos, em grandes culturas, como exemplo na área de reflorestamento, onde você tem uma topografia mais irregular, e a manutenção dessa altura de voo mais alto, em torno de 15, 20 metros de altura, na aplicação de fertilizantes, é um instrumento que vai dar segurança às qualidades das aplicações. Então a gente fez essas avaliações e os resultados mostraram essa determinação. Então quando a gente está pensando na pulverização, na aplicação, o que que a gente busca? A gente busca que essas sobreposições elas possam acontecer de tal maneira que essas qualidades ao longo da faixa de trabalho que foi posicionada pelo piloto, ele dê essa melhor qualidade. Isso a gente faz através dos estudos, então, do coeficiente de variação do assunto que a gente abordou na aula passada. Se essa faixa for muito grande, vai ficar falhas na lavoura. Se ela ficar muito estreita, pode ficar falhas também. Então, nesse exemplo aqui, ó, eu estava no campo e esse produtor falou, como é que eu sei que esse avião vai fazer a melhor qualidade? Através dos estudos e faixas de aplicação. Então, isso também é feito nos treinamentos profissionais, aonde, nesse caso aqui, ó, foram colocados os coletores no interior da planta e a partir dessa verificação a gente tem, então, a qualidade dessas reposições. Ajustando o equipamento, nesse exemplo, a gente observa ali, ó, foi colocado um corante, esse corante foi aplicado nessa lavoura. E aqui a gente tem uma planta daninha, né, bem na parte inferior da cultura. E é feito, então, essa ajuste do equipamento na faixa adequada, o produto vai penetrar, mesmo havendo essa massa física bastante grande, e a gente observa que a planta aqui embaixo, ela tem sinais dessa deposição que foi feita nessas aplicações, mostrando que a gente tem qualidade dentro do processo da aplicação. Aqui a gente tem uma outra situação, também para estudos de faixa, usando os pigmentos, onde foi feita a aplicação, e nesse caso aqui se queria determinar até que ponto, uma vez que lá na parte superior existia uma cultura sensível, e que a gente tem cuidados a serem obtidos.
Aqui, a mesmo corante sendo colocado na aeronave de tal maneira que a gente observa que o produto chega dentro de uma situação. Então, isso mostra para a gente que não precisa o avião voar nem muito baixo, nem muito alto, na altura adequada para o modelo de aeronave, para o tipo de equipamento que a gente tem, para a gente ter os resultados esperados. Bom, aqui foi a colocação de coletores para fazer estudos de faixas, só que agora com o uso de pigmentos, né, que você pode usar diretamente na planta e através de amostragens a gente tem esses resultados esperados. Isso metodologia também se aplica a qualquer tipo de equipamento. Nesse caso aqui, nós estamos fazendo a avaliação de drones para fazer um estudo dessas faixas de aplicação. Então, foi colocado os coletores da mesma maneira que foram distribuídos no campo, e através desses estudos, a gente fez, então, a avaliação do perfil, né, da aplicação feita pelos drones, uma metodologia que tem ganho um espaço bastante grande dentro dessas áreas de aplicação, principalmente em algumas culturas onde você busca a necessidade de fazer catações, como a gente observa aqui. Então, nesse caso, a gente tem uma área onde houve uma infestação, e aí, em vez de você fazer uma aplicação na área total, você faz uma aplicação pontual ou numa área de maior risco, aumentando então essa segurança e a qualidade dentro desse processo de aplicação. No caso da aplicação de produtos sólidos, onde a gente tem vários materiais, desde sementes ou fertilizantes, os equipamentos que nós já vimos, aqui no caso o distribuidor Venturi e o Saltmaster, fazendo então essas análises de deposição através de uma área conhecida, passa-se fazendo a aplicação, e da mesma forma que nós analisamos para o estudo de faixas dos produtos líquidos, nós temos então essa avaliação feita para as aplicações de produtos sólidos. Então, o estudo que nós realizamos para a determinação da faixa de trabalho que vai ser recomendada para ser colocada na aeronave, e aí a opção do piloto optar, seja pela aplicação do back-to-back ou do carrossel em função das características operacionais da área, deve ser precedida por faixas de estudos que possibilitem a gente ter a maior faixa de trabalho com a melhor qualidade, pensando na empresa de aviação agrícola. E pensando no produtor, do usuário da atividade, ele quer a qualidade em todo o processo da aplicação. Então, esse foi o assunto da nossa aula de hoje, e a gente espera encontrá-los até a próxima aula. Até mais.